Então, depois dessa parte dos padrões e protocolos, a gente passa um pouco sobre as máquinas, fala sobre máquinas novas, já preparadas para 4.0 e máquinas antigas que já estão implementadas na nossa empresa e a gente tem a intenção de fazer com que elas se adequem ao modelo 4.0. A gente vai dar uma olhada rápida em aplicações, eu vou mostrar algumas aplicações do que esses conceitos, né? A gente vê muito conceito na internet, em fóruns, eu vou passar um pouco mais a prática para vocês, algumas aplicações de 4.0 e analisar aqui. A parte das arquiteturas, já entrando bem técnico, e no fim, a mão na massa, aí alguns links para quem tiver interesse e quiser desbravar essas tecnologias aí. Então, começando, o primeiro tópico é sobre as revoluções industriais. A gente já conhece da história, né? Já vem aí aprendendo na escola os períodos das revoluções industriais, mas eu queria fazer algumas pequenas observações aqui junto com vocês. A primeira revolução foi lá em 1784, então, antes disso, toda a parte de processo para fabricação de um novo produto, de um novo objeto, ele era totalmente artesanal. Então, a gente tinha os vilarejos ali, onde as pessoas tinham as suas tarefas artesanais ali, mas em 1784 a gente já teve uma necessidade, uma demanda, a gente vai ver que sempre essas revoluções são acompanhadas de demanda dos consumidores. A gente teve uma demanda de uma escalabilidade maior nisso e o que veio para ajudar foi a máquina a vapor. Então, a gente teve a revolução do vapor em 1784, onde a gente começou a ter a mecanização de processos. Então, a gente tinha ali o tear, né, que é uma das máquinas mais famosas aí dessa revolução, onde o processo que antes era totalmente manual começou a ser feito por máquinas, mesmo que movidas de uma forma um pouco mais custosa, né? Aí, em 1870, a gente teve a segunda revolução industrial, que já é a produção em escala. Então, a gente já tem linhas de montagem, aquela figura que a gente enxerga mais de fábrica, quando a gente pensa numa linha de produção, né? Então, são aquelas linhas de produções grandes, onde pessoas estão dedicadas a fazer operações específicas para sair alguma coisa no final. Quem lembra daqueles vídeos do Chaplin, né, dele apertando o parafuso lá? Então, esse conceito que foi criado em 1870 e até hoje a gente vê muitas empresas trabalhando nesse modelo, tá? Não que isso seja bom ou ruim, mas dependendo do processo produtivo, isso aí ainda se adequa muito bem para a necessidade de hoje. E na segunda revolução industrial a gente também teve a entrada da eletricidade e da parte da combustão também para impulsionar essas linhas de produção. Aí, lá em 1969, a gente teve a terceira revolução industrial, que são as automações e a robótica entrando dentro das fábricas. Então, vamos só dar uma parada agora na linha do tempo aqui. A gente está falando de 1969, hoje a gente está em 2020 e hoje a gente enxerga muitas fábricas entrando, fazendo essa mudança da 2.0 para 3.0. Não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem muitos processos ainda que são muito manuais, que ainda são linhas de produções grandes, de fábricas grandes, onde a gente tem muitos processos ali repetitivos que acabam causando algum tipo de dano ao corpo da pessoa, né? Levantar peso, levantamento de peso, a parte ergonômica não é muito adequada. E a terceira revolução industrial lá de 69 veio para ajudar nesse processo. Então, além da inserção das células robóticas, que a gente sempre imagina ela substituindo uma operação manual, ela veio também para ajudar na questão da qualidade. Então, a gente tem a qualidade dos processos sendo melhorados, as velocidades dos processos acontecendo mais rápidos, e essas pessoas que antes trabalhavam apertando um parafuso ou fazendo um tipo de exercício um pouco mais bruto, elas puderam ser realocadas para operações que são um pouco mais de inteligência dentro do processo. Junto com a terceira revolução industrial, além da automação, a gente teve a parte dos computadores e a internet também, num nível mais básico, entrando dentro da empresa. Então, a gente tinha, para a terceira revolução industrial, a inserção de células automatizadas dentro da fábrica e uma conexão simples ali com o computador para fazer um tipo de interface ou para fazer algum tipo de rede ali para uma troca simples de dados. E hoje a gente vive a quarta revolução industrial,
que é a gente pegar todo esse sisteminha que a gente montou aqui na terceira revolução industrial e conectar ele com a internet das coisas, com as redes, as grandes redes aí, para fazer toda a análise dessa informação que a gente está coletando. Então, a quarta revolução industrial não é nada mais do que só um aprimoramento da terceira. Então, a gente fez a terceira revolução industrial, que a gente teve um grande pulo nos processos produtivos, né, onde a gente mudou radicalmente a forma como a gente produzia, e é para uma revolução que é mais a nível de software, é mais a nível de TI. Então, as áreas de TI da empresa agora estão se reinventando para chegar nessa adequação da indústria 4.0. Então, esse slide foi mais para a gente entender como que a gente chegou nesse motivo aqui, que é o tema que eu vou discutir com vocês. Alguns conceitos, para a gente poder dar um segmento mais fluido também. A gente tem a automação industrial, que igual eu comentei para vocês, ele é a base da indústria 3.0, onde a gente tem dispositivos ali eletromecânicos, robôs, esteiras, eixos, sistemas eletrônicos, fazendo alguma atividade específica, seja apertando um parafuso, inserindo uma placa em algum lugar, montando um objeto, montando uma caixa, montando um pallet, né, um motor, um automóvel. A gente tem o controle desses processos industriais automáticos, então isso ainda está dentro da automação industrial. E a gente tem uma melhoria na qualidade e padronização desse processo. Então, se eu quero montar um automóvel, eu consigo garantir um padrão de qualidade se eu tiver um sistema que seja totalmente automatizado. Que assim eu não tenho variações e flutuações ali, dependendo de algum tipo de operação. Então, essa é a base da 3.0 que a gente vai usar para subir para 4. E aí, quando a gente fala de indústria 4.0, se vocês forem procurar na literatura, existem N tipos de nomes que as pessoas dão para a mesma coisa. Algumas sutis diferenças que eu escolhi listar aqui, de dois termos que eu vejo bastante, né? Que é indústria 4.0 e Industrial IoT, que é esse IIoT que tem aqui do lado direito, né? Então, a indústria 4.0, esse termo nasceu na Europa, tá? Se for procurar em literaturas europeias, você sempre vai ouvir falar de indústria 4.0, e ele visa um pouco mais a automação de processos, então, a visibilidade de processos. Então, a gente tem criação de processos inteligentes, o que eles chamam de smart factories também é uma outra nomenclatura. A gente consegue fazer uma customização de processo mais fácil, pela visão do pessoal da Europa. E, como eu disse, é um termo mais usado por lá. O Industrial IoT, ele surgiu nos Estados Unidos, tá? Então, é um termo também que se refere a essa nova revolução, mas ele é mais voltado para dados. A gente fazia aquisição de dados, né? Então, a gente sabe onde os dados estão, a gente precisa buscar esse pessoal. Então, ele foca mais na parte de comunicação e da segurança. Ele envolve mais a parte de análise e tomada de decisões, que é a parte do BI, né, o Business Intelligence ali, que é você pegar esse dado que está sem nenhum sentido ali armazenado e dar um sentido para esse dado. Mas as duas tecnologias se complementam, tá? E esses três conceitos, eles são intercambiáveis aí para a gente chegar e alcançar a indústria 4.0. Outros dois termos que não estão listados no slide, mas a gente costuma ver também na literatura, são a de digitalização, então a gente vê muito pessoal falando de digitalização de empresa, e manufatura digital. Manufatura digital também, dependendo do lugar que vocês vão, vocês podem achar esse nome. E como a gente sabe o quão madura a nossa empresa está para chegar nessa tão desejada 4.0, né? Então, esse gráficozinho ele foi extraído do Semantic Scholar, é um site que tem bastante referência com novidades quanto a essa tecnologia. Mas ele indica bem essa linha laranja que vocês estão vendo aí, das coluninhas cinzas para azul. Para eu querer começar uma indústria 4.0, eu preciso pelo menos ter a 3, bem estabelecida, bem definida, na minha empresa, se eu quiser pular para 4. É muito comum a gente ver, vai em feiras e ver clientes e tudo mais que olham o termo 4.0, conhecem um pouco do que é, superficialmente, o que é o conceito, mas quando você vai analisar o processo dele, ele está na 2.0. Ele tem, no máximo, um servidorzinho onde ele guarda algum tipo de dado ali, e ele quer ir para 4.0 porque a 4.0 é a tendência.
Então, ele quer dar um pulo na 3 e ir direto para a 4, o que não dá. Na verdade, dá, só que vai custar muito caro. Porque a gente vai ter que passar por toda a parte de robotização e a parte de armazenamento desses dados e conectividade para chegar na parte realmente de analisar esses dados e o que eles têm de significado. Então, ali, vamos pegar agora uma empresa que já tem a 3.0 bem estabelecida dentro da sua cultura. Então, a parte, ela já tem processos automatizados e eles já estão todos conectados entre si. Então, a gente já tem essas máquinas, esses robôs, armazenando esses dados em algum lugar. Então, o primeiro passo em direção a 4.0 seria eu saber o que está acontecendo. Então, a partir desse momento, eu tenho os dados, eu tenho uma massa de dados, e eu sei o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma inspeção visual, onde eu tenho um objeto lá, e eu tenho uma máquina que fica tirando foto para saber se tem algum defeito ou não naquela peça. O que significa esse primeira coluna? Eu saber o que aconteceu. Eu tenho peças boas e peças ruins. Então, eu sei o que está acontecendo. Está chegando peça boa e ruim. O próximo passo, depois que eu já tenho isso bem definido, é saber o porquê que isso está acontecendo. Então, estão chegando peças boas e ruins. Mas o porquê? Como eu tenho informação de todos os outros sistemas, eu começo a analisar o que tem acontecendo em conjunto. Por exemplo, eu posso ter peças boas e ruins chegando, por exemplo, se for uma injeção plástica, por exemplo, e eu sei que quando dá 3 horas da tarde, eu tenho um pico de peças ruins chegando na minha máquina. Isso, eu sei essa informação porque eu tenho tudo isso armazenado. E aí eu começo a verificar que às 3 horas da tarde entra um turno e eu ligo a outra máquina que fica do lado. E aí ela puxa um pouco de energia, de ar comprimido, e aí eu tenho algumas falhas que acontecem no processo de injeção por causa dessa flutuação, porque a outra máquina está ligando. Então, eu começo a correlacionar os dados que eu tenho na minha mão. Então, eu sei o que está acontecendo, e agora eu já sei o porquê que isso está acontecendo. Eu sei que isso está acontecendo porque varia o ar comprimido, então está dando problema na peça. Uma vez que eu tenho isso bem estabelecido, o próximo passo seria o que vai acontecer. Então, se eu sei que às 3 horas da tarde aquela máquina vai ligar e isso vai dar problema na minha injeção, eu posso programar a minha máquina que faz a injeção para ela dar uma pausa enquanto a outra liga. A hora que a outra terminar de ligar, eu volto a funcionar. Eu elimino as falhas do meu processo e eu ainda ganho tempo de retrabalho, porque essas peças que iam para o lixo, eu consigo aproveitar elas, que elas vão virar peças boas. Então, a gente consegue prever o que vai acontecer. Eu estou dando um exemplo simples, mas isso pode ser aplicado em diversos processos. E, por fim, que é o status quo da indústria 4.0 ali, seria como que eu posso automaticamente tomar alguma decisão para isso não acontecer. Então, igual eu comentei, a gente poderia ter uma opção onde eu vou manualmente ir lá e desligo a máquina às 3 e ela não vai funcionar. Ou no último passo aí, no último pilar, eu posso ter um sistema que automaticamente, quando percebe que a outra máquina vai ligar, ou quando percebe que teve uma oscilação de ar ou de algum outro parâmetro que vá afetar na minha injeção, eu já tome ação em cima daquela máquina e mande ela parar. Então, por exemplo, eu mapeei que aquela máquina do lado é o problema, mas eu comprei uma máquina nova, instalei ela do outro lado da fábrica e ela também começou a drenar um pouco de recurso. Então, se eu fizer um sistema que automaticamente monitore esse recurso, eu consigo ter esse ápice da minha indústria 4.0, que seria todo o meu sistema ali conversando e esse dado armazenado. Tá? Então, a gente tem essa escadinha aqui para a gente seguir, para a gente chegar para falar com propriedade que a nossa indústria é 4.0. E da onde veio essa necessidade? Né? Alguém acordou um belo dia lá e falou: quero ter visão da minha fábrica inteira. Na verdade, essa necessidade veio do mercado. Como eu disse, todas as revoluções elas nascem de alguma necessidade que aparece do mercado e as indústrias têm que começar a se adaptar. Então, o mercado começou a exigir esse tipo de flexibilidade dentro das indústrias, tá? Então, por exemplo, aí um item que eu gosto de falar são os produtos individualizados. Então, a gente tem, todo mundo lembra da campanha que a Coca-Cola fez, onde ela tinha vários produtos ali, várias garrafinhas onde tinha o nosso nome escrito. E ficava aquela loucura no mercado para achar o nome, né? Porque era uma coisa legal, você se sentia, né, que você estava ali parte da empresa.
E como que ela conseguiu fazer isso? Ela tinha uma linha de produção para cada nome, e se alguém aparecesse com um nome novo, ela tinha que montar uma linha inteira com o nome dessa pessoa? Não. Ele tinha um processo automatizado, então ele já estava com a indústria 3.0 bem segmentada, bem estabelecida. E aí ele fez um sistema onde, dinamicamente, ele conseguia mudar o rótulo da embalagem. Então, ele conseguia mudar o nome que ia sair na linha. Então, ele falou, quero produzir 500 Laura. Ele ia lá e produzia. Na mesma linha, sem mudar nada, só apertando o botão, ele mudava o nome e isso aí mudava a garrafinha que estava saindo lá na ponta. Então, esse tipo de conexão indica um avanço que a gente precisava dentro do nosso processo para a gente poder atender. Do mesmo jeito, a Motorola, que a Flex faz parte do ecossistema, ela tem a customização dos celulares. Então, se você quiser fazer uma customização do seu celular, gravar um nome, gravar alguma coisa, você consegue dentro da linha de produção. Isso só é possível com um sistema automatizado também que tem uma conectividade com esses sistemas externos que estão fazendo esse tipo de coleta de dados dos clientes. Uma outra demanda também que veio, está bastante atual, são os produtos ecoamigáveis, né? Eu coloquei o exemplo do nosso canudinho de metal, que são mudanças de processo que eu preciso ter rápidas para atender o tempo de mercado e que são possíveis graças a essa flexibilidade que a gente tem. Alguns outros itens, né? Itens conectados, o mercado sempre demanda, ainda mais hoje, muitos itens conectados. Então, hoje a gente tem igual a foto aí, a geladeira, onde você chega de manhã e já tem a notícia lá, tem a rota para o seu trabalho e tudo mais. Isso a gente tem no celular também. Mas essa mudança rápida, que é o próximo item, que é o menor ciclo de vida, ela só é possível depois que a gente atinge esse nível de flexibilidade de informação dentro da fábrica. E novos materiais também, novas tecnologias que vêm acompanhando, conforme todo dia você entra nas redes, aí nos fóruns, você vê que sempre tem coisa nova aparecendo. Então, para atender essa demanda de mercado, as fábricas tiveram que se reinventar. Então, elas tiveram que criar o processo Made to Order, que a gente chama, que é a parte de customização, que eu não faço mais uma batelada para atender um público, e se aquele público não estiver satisfeito, ele que compre de outro. Eu vou atender o meu público de forma individualizada. Então, para atingir isso, eu preciso saber o que ele está querendo e eu preciso atender isso dentro do meu processo. Outra questão também que as empresas são muito cobradas hoje é a sustentabilidade. A gente vai ver um pouco mais para frente. As indústrias que aderem ao modelo 4.0, que já estão um pouco mais avançadas naquela escadinha, a gente percebe que eles têm uma sustentabilidade maior, então eles têm um gasto de energia menor, eles conseguem otimizar o processo, rentabilizar o processo melhor. A parte de digitalização e plataformas online, então cada vez mais a gente tem as plataformas online conectadas direto com o chão de fábrica. A gente não tem mais aquela interface de e-commerce, está lá no canto dele, é só problema de marketing e eu me preocupo com produção. A gente já tem hoje sistemas onde esses dois sistemas se conversam e o pedido lá do e-commerce, do site que você está comprando, já vai direto para a linha de produção. Ele não passa por um sistema, ele passa por vários sistemas, mas não passa por vários CNPJs aqui, várias empresinhas para chegar em você. Então a gente precisa dessa integração. E a expansão da produção. Além de tudo isso que o mercado está exigindo, a gente tem as fábricas crescendo muito. E quanto mais ela cresce, mais ela precisa ter controle do que ela está fazendo, para não correr o risco de chegar em um momento ela ser surpreendida por algo que ela não estava planejando ou algo inesperado. Então, só de forma gráfica, uma mudança de paradigma, né? A gente tem ali modelo tradicional de produção, onde a gente tem produtos dedicados para cada linha, e o modelo 4.0, onde a gente tem esses produtos. Lógico que eu não vou ter uma linha que faz parafuso e turbina de avião ao mesmo tempo. Elas têm que ter uma certa limitação de coisas em comuns para a gente poder trabalhar. Mas imaginando, por exemplo, na produção de um celular, eu tenho padrões que foram feitos dentro do celular, no design do celular e das máquinas, que permitem que eu faça esse tipo de intercâmbio aí entre os processos. E se daqui a 3 meses alguém do time de marketing inventar de fazer um celular novo, agora com algumas features novas aí, que está a tendência, eu consigo incluir esse dispositivo na minha linha sem ter muito prejuízo e muito tempo ali de setup.
Então, as empresas que eu disse que já aderiram à indústria 4.0, tá? Hoje a gente tem o World Economic Forum, ele é um grupo que toma esses nortes aí de para onde a gente vai seguir com a parte de manufatura e indústria, né? E eles têm um grupo que chama Global Lighthouse Network, que é as empresas que já estão à frente nessa corrida da indústria 4.0. No começo do ano agora entraram mais 18 empresas, hoje são 44, que são referência nesse quesito. Dentre elas, a gente tem aí BMW, HP, Airbus, Microsoft, que estão... e elas ajudam, são referência e ajudam as empresas menores, de médio, pequeno e médio porte, a alcançarem esse novo patamar aí de comunicação e de integração. Alguns dados aí um pouco mais numéricos, né? Então, dessas 44 empresas, a gente tem que elas relatam de 10 a 40% de diminuição nos custos de manutenção. Isso porque eu consigo prever quando o erro vai ocorrer, ou eu consigo monitorar o sistema, e quando eu vejo que vai dar o problema, eu já tomo uma ação preventiva antes, ao invés de esperar o problema acontecer e depois parar a minha linha de produção para ficar tomando alguma ação mais emergencial. Elas também reduzem o consumo de energia entre 10% a 20%. Vocês devem estar pensando, pô, eu estou automatizando a fábrica inteira, como é que eu vou reduzir o consumo de energia, né? Só para vocês terem uma ideia, a geração de ar comprimido, ela representa ali entre 20% e 30% da conta de luz de uma fábrica. E a gente tem muito comum você andar numa fábrica, uma linha de produção, e você ouvir um barulhinho de ar comprimido vazando em muitas máquinas. E esse tipo de ar vazando, ele pode ser monitorado quando a gente tem um sistema que está integrado. Então, a gente consegue, hoje tem dispositivos que você instala nas máquinas, por exemplo, e você monitora a vazão de ar, e quando aquela máquina está parada, a gente consegue perceber se ainda assim ela está consumindo ar. Se ela ainda está consumindo ar, quer dizer que está vazando, então a gente tem um problema ali, a gente pode bloquear e tomar ação naquele momento. E a geração de ar comprimido, ela consome muita energia lá no compressor. Então, a gente consegue esse tipo de jogo para poder também economizar energia. E elas também relatam aumento na eficiência do processo ali, entre 10% a 25%, justamente por poder conhecer o seu cliente, conhecer o seu processo e poder entregar o que ele está esperando e não só aquilo que é esperado que ele goste, tá? Então, aqui são alguns números para o pessoal que gosta das porcentagens aí. Então, vocês estão vendo eu falando bastante de dados, né? Eu gosto de falar que dados são poder. Então, hoje, quem tem a informação, essa pessoa possui o poder na tomada de decisão. Então, se eu tenho dentro da minha fábrica a informação do processo, então eu já conheço bem meu processo, eu tenho os indicadores de produção que eu estou extraindo aí com essas minhas automações. Eu tenho as informações do meu cliente em alguma plataforma que está conectada, algum aplicativo, algum sistema onde ele consegue conversar comigo. E eu tenho os dados produtivos, eu consigo melhorar a minha tomada de decisão. Eu consigo aplicar uma inteligência em cima desses dados e ter vantagens estratégicas comparado com meus concorrentes. Saindo um pouco da parte estratégica, para a parte de manutenção, a gente consegue dar uma manutenção mais adequada aos equipamentos e a gente tem guardado todo o histórico para análise ali e previsão de eventuais falhas para a nossa estrutura. Então, para coletar esses dados, né, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente tem esses dados armazenados na nossa máquina, vamos falar que a gente já está na indústria 3.0. Como que a gente faz para extrair esses dados agora? A gente precisa primeiro de algumas tecnologias por trás, antes de começar efetivamente a tratar esses casos. O primeiro deles é o acesso remoto, então poder extrair de longe esse dado da minha máquina, eu não ter que estar fisicamente ao lado da máquina, conectado com um pendrive lá, ou alguma coisa, um cabo USB para poder extrair. A comunicação machine to machine, que para quem não conhece o termo, seria as máquinas informando os status entre elas. Então, se eu tenho uma linha de produção toda conectada, eu posso ter a primeira máquina conversando com a segunda, dizendo, ó, terminei o que eu estava fazendo, agora você pode continuar. E assim elas vão se adequando ao processo e também, além dessa parte de comunicação para parar e começar um processo, ela pode mandar alguma configuração. Então, ó, estamos rodando o modelo A de celular. Aí a linha toda se prepara para o modelo A.
Agora colocar o modelo B aqui na entrada, é a linha toda, espere esse modelo B chegar e vai se adequando. É a parte de cloud, então a gente começa já a ter um time de TI, que antes era só aquele pessoal que ficava mais fechado dentro do escritório para a parte de monitoramento dos notebooks e computadores da empresa. Esse time começa a tomar um lugar de destaque dentro da nossa topologia aqui para ter isso bem implementado no processo. E, por fim, a gente tem a tecnologia de Digital Twins também, que é a réplica da minha fábrica em um ambiente digital. Então, eu tenho o meu processo produtivo, que funciona bem, e eu tenho a réplica desse ambiente produtivo em um simulador. Então, se eu quiser fazer uma mudança do meu processo, eu faço essa mudança dentro do simulador, eu não onero o tempo de trabalho da minha linha de produção ali, então a linha continua funcionando do jeito normal, e eu faço todo tipo de teste e demanda dentro do simulador. E eu só consigo fazer essa simulação se eu tiver os dados vindo da minha linha de produção. Então, é muito comum o pessoal também querer fazer um digital twin de uma linha onde eles só quem trabalha lá na operação que sabe como funciona. Isso não vai acontecer. Eu preciso ter essas informações armazenadas e guardadas, documentadas em algum lugar para eu poder criar esse gêmeo digital aqui e poder trabalhar com ele dentro do meu processo sem afetar a minha linha, tá? Muitas dessas tecnologias aqui, elas já existem no mercado, tá? Há muito tempo, antes da gente começar a falar de 4.0. Mas o que aconteceu é que essa tendência da gente pular para o Industrial IoT, para a indústria 4.0, fez com que os fabricantes começassem a trabalhar com padronizações de protocolos. Porque imagina que eu tenho todo mundo conversando, mas cada um fala um protocolo diferente, um protocolo proprietário. Então, eu tenho essas padronizações que foram feitas para isso ser possível, né? Então, agora a gente já viu, a gente conhece o nosso processo produtivo, né? A gente já tem nossa linha, a gente conhece como que ela funciona, a gente sabe o que está acontecendo ali. A gente já tem uma comunicação acontecendo entre algumas máquinas, alguns computadores, servidores que estão colocados ali. Só faltou a gente ter agora uma rede que vai pegar tudo isso e vai me jogar para a indústria 4.0, tá? Então, o que é essa rede? Essa rede é o que a gente já falou de uma estrutura que pode estar numa cloud, pode estar numa nuvem, pode ser um servidor local, mas a gente precisa de alguém que organize e gerencie tudo isso. E para isso, a gente tem o nosso querido protocolo APC-UA, que para o pessoal um pouco mais técnico pode estar um pouco mais familiarizado. Mas fazendo uma analogia, o que esse protocolo é? Imagina que você tem uma máquina que foi feita aqui no Brasil e você, como um bom brasileiro, fez ela em português, né? Fez tudo em português, lá o nome de tudo bonitinho. E aí você comprou uma máquina que vem lá da China. E aí você instalou uma do lado da outra e agora você quer que as duas conversem. Só que uma fala português e outra fala mandarim. Então, elas não vão se falar naturalmente. E o APC-UA veio para organizar todo mundo aí. Então, o APC-UA ele é um protocolo padrão que foi proposto pela OPC Foundation, que já é uma empresa que tem uma fundação que está há muitos anos aí trabalhando na parte de redes industriais. E ele propõe esse novo protocolo onde a gente consegue implementar nas máquinas e elas conversarem entre si sem muita dificuldade técnica. Então, um pouco de dados aí para o pessoal. É um protocolo independente de plataforma, então a gente consegue instalar ele em diferentes tipos de dispositivos. Ele já tem algumas APIs padrões, tá? Tem parte de segurança que é muito importante nesse caso, porque a gente está tratando de dados de produção. Ela já tem uma infraestrutura de chave pública, certificados digitais, criptografia e integridade dos dados. Então, se eu mando o dado daqui para cá, eu garanto que esse dado chegou e que ninguém no meio do caminho puxou ali para saber o que eu estou fazendo. Ele consegue trabalhar em formato binário, em formato de XML, para diferentes padrões. E ele tem dois protocolos bases, que é o OPC-TCP, que ele é mais restrito para dispositivos que são OPC-UA, e SOAP HTTP ali, que o pessoal mais de TI conhece, que é compatível com qualquer dispositivo que tenha esse tipo de tecnologia. Bacana. Então, tudo isso parece super high-tech, né? Então, a gente está falando aqui de máquinas caríssimas, investimentos milionários e tal. Só que eu tenho uma linha de produção que está lá desde 2000 funcionando e eu não tenho nada disso conectado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fábrica,
dar um Ctrl Alt Del, jogar no lixo e subir uma fábrica nova? Não, a gente consegue pegar e fazer o que a gente chama de retrofit nas máquinas antigas. Então, a gente, quando a fábrica já tem uma linha que já está rodando, com fábricas que já estão no processo, não necessariamente você tem que substituir ela inteira, você pode simplesmente adaptar dispositivos nela que vão fazer com que ela se encaixe, né, naqueles requisitos que eu falei um pouco antes da indústria 4.0. Então, aqui tem um exemplo de um torno, por exemplo, o torninho ali estava judiado, aí o pessoal deu um retrofit nele e já colocou ali um painelzinho elétrico, um monitor, um motor e alguns sensores que fizeram com que essa máquina tivesse adequada para essa conectividade que a gente já está falando, tá? Então, com esses sensores e gateways, a gente consegue adaptar o nosso sisteminha aí para a indústria 4.0. Só que, lógico que vai ter uma diferença. Não adianta eu achar que a máquina que eu estou comprando lá novinha é igual a que eu fiz o retrofit. Elas podem coexistir dentro do mesmo circuito, mas elas vão ter algumas diferencinhas ali. O sistema que ele é produzido para a indústria 4.0, ele já é um sistema que está voltado para a conectividade. Ele já tem os protocolos, igual eu comentei, abertos já de fábrica. E a gente pode customizar o dado que eu quero extrair do jeito que eu quiser. Então, se eu quero o dado com um pouco mais de detalhe, um pouco menos, eu consigo customizar isso. Já um sistema adaptado, a gente tem algumas restrições quanto à conectividade, a gente tem gateways e sensores hoje que ajudam nisso, mas não necessariamente eles conseguem se nivelar uma máquina que foi feita para esse processo. E normalmente a gente faz o retrofit para um fabricante. Esse pessoal, voltando um slide aqui, o pessoal desse torno aqui, provavelmente eles fizeram esse retrofit para esse torno. Se aparecer um torno um pouquinho diferente do lado, eles já vão ter que mudar o projeto para atender aquela necessidade. Então a gente tem um pouco de restrição com isso aí. E os dados também são um pouco limitados. Tá? Agora, partindo um pouco para o nosso dia a dia, né? Saindo um pouco da teoria, a gente já tem hoje dispositivos, fábricas que estão produzindo esses dispositivos conectados e jogando isso para o mercado. A Schaeffler já está trabalhando bastante na parte de motores elétricos deles e caixa de engrenagem, onde eles já mandam dentro do carro esse motor, essa caixa de engrenagem já vem com conexão com a nuvem. Então, enquanto você está dirigindo o carro como motorista, eles estão fazendo uma série de coleta de dados do seu motor ali, do seu sistema, e mandando esses dados para a nuvem, alimentando uma base. Não que eles estejam te espiando, mas eles estão vendo como que esse motor está se comportando no campo e realimentando a produção deles. Então, se eles começam a perceber que aquele motor está vibrando muito depois de tanta quilometragem, e isso você só vai conseguir com um vasto número de amostras, eles conseguem tomar alguma ação rápida, chamar um recall, fazer algum tipo de ação ali, que vai deixar você, usuário, mais confortável. Você comprar um carro, sabendo que todos os dados ali de mecânica estão sendo monitorados por algum especialista, que quem fez o carro, efetivamente, não é um mecânico que você encontrou, ou uma concessionária que você não conhece a procedência, você tendo isso do fabricante, você consegue agregar um valor maior ao produto, aumentar a confiabilidade que ele tem e também dar condição para esse cliente poder ter uma vida uma tranquilidade melhor enquanto ele está usando o veículo ali. Vamos lembrar que assim, a maioria das pessoas que compram um carro compram só para dirigir, elas não têm não são especialistas que gostam de ficar mexendo e fuçando no carro. Né? Então, olhando para essa maior porcentagem de pessoas aí que realmente só querem o carro para dirigir, para elas isso é um conforto que às vezes esse diferencial elas estão dispostas a pagar. Dentro da Flex, agora trazendo um pouco aqui mais para Sorocaba, né, mostrando um pouco do que a gente faz também, a gente tem um sistema já de monitoramento de tempo real aqui dos nossos sensores, então a gente tem sensores de temperatura, umidade, vibração espalhados pela fábrica, e a gente consegue correlacionar essas leituras com alguma coisa que está acontecendo dentro do nosso dia a dia. Né? Então, se, por exemplo, a gente tem uma etiqueta que é sensível à umidade, e a umidade naquele local está um pouco elevada, a gente consegue trabalhar com isso, reduzir a umidade, porque a gente sabe que aquilo vai dar um problema no futuro. Então, são algumas informações que a gente já começa a captar e começa a agir dentro da nossa linha, que a gente não tinha visibilidade antes, e a gente começa a ter por conta dessas novas tecnologias entrando. Né?
É um projeto que é 100% nacional, ele tem integração aí com várias plataformas, tá? E é um projeto mais focado em processo. Trazendo um pouco do que eu venho lendo nas últimas semanas também, em alguns fóruns que eu acompanho, não dá para não falar, né? Mas o Covid-19 está aí, já faz alguns meses que ele está batendo na nossa porta, e muitas empresas foram empurradas para começar esse processo de 4.0, meio forçados, né? Por quê? Porque os processos começaram a ser digitalizados muito rapidamente. Então, se antes eu tinha uma densidade muito grande de pessoas trabalhando dentro do escritório, trabalhando, analisando parte de produção, eu não posso mais ter isso hoje, nesse tempo que a gente está passando. Então, esses dados têm que estar disponíveis em plataformas externas. Então, eu tenho esse dado coletado dentro do meu servidor e eu tenho que externalizar ele de alguma forma. Então, isso, querendo ou não, é algo que a gente começa já a encaminhar em direção a 4.0. Digitalização de processo, então muitos processos que antes eram manuais tiveram que se reinventar para ficarem digitais, então a gente vê muito processo de impressão de documento, aprovação de sistema, aprovação de ordens de produção que antes eram feitas manualmente por times, hoje já estão sendo feitas digitalmente, então isso também é um passo legal que o pessoal teve. Acesso remoto a servidores, justamente pelos home offices aí, tomada de análise de dados, e as vendas por meio de e-commerce. A gente viu esse boom que teve de vendas por e-commerce, isso aí é uma piscina cheia de dados para quem trabalha com essa parte de processo. Então, a gente consegue saber o que os clientes estão querendo, o que eles estão falando do nosso produto, e a gente consegue corrigir isso dentro da nossa linha de produção. Então, essa frase debaixo do slide aí também, ela representa bem o que a gente está vivendo. Esses fluxos digitais, eles não são mais um desejo que as empresas têm, daqui a 5 anos eu vou começar a pensar nisso. Eles já são uma necessidade já é um pré-requisito se você quiser ser competitivo e se você quiser trabalhar no mercado com bastante assertividade. Tá? Bom, para finalizar aqui, para o pessoal que tem mais interesse técnico na aplicação, como que a gente cria a nossa industriazinha 4.0 ali? Durante a apresentação, vocês devem, quem trabalha com a parte de processo e tecnologia, pode ter pensado, poxa, tem um processo lá na minha linha de produção lá que eu acho que dava para colocar alguma coisinha, eu sei que já tem alguma coisa implementada, mas eu não sei por onde eu vou e tal. Aqui tem um guiazinho de algumas coisas que eu elenco como sendo muito importantes para a gente fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na arquitetura de rede. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando com dados e dados não saem de forma física de um lugar para o outro. Eles têm que trafegar por algum meio digital aí. Então, a gente tem que ter uma arquitetura de rede muito bem estruturada, muito bem padronizada dentro da fábrica, para se amanhã depois aparecer um projeto novo, eu poder implementar esse projeto sem ter uma dor de cabeça muito grande. Então, aqui a gente tem a pirâmide da automação que a gente chama, ela está um pouco traduzida para os protocolos. Então, no nível mais baixo, a gente tem os protocolos ali de chão de fábrica, que a gente chama, que são os protocolos legados. Agora, saindo um pouquinho para cima, a gente já tem ali os controladores falando entre si, e aí a gente entra com o protocolo do APC-UA, porque esses caras podem falar línguas diferentes com quem está embaixo deles, mas quem está do lado tem que ser a mesma língua. E o protocolo APC-UA deixa a gente subir esse dado direto para a nuvem, então eu consigo que o meu controlador coloque dados na nuvem, a gente tem ali o Windows Azure, tem o Amazon Web Service, tem um monte de serviços aí que a gente pode jogar, Google Cloud, e a gente também tem o protocolo APC-UA conversando com os níveis em cima. Empresas um pouco maiores, a gente vai ter sistemas SCADA, que são de monitoramento visual, sistema chão de fábrica, que é algum sistema ali que faz o controle de processo, e os ERPs ali, que são o SAP, BAN e assim vai. Então, a gente tem que ter essa arquitetura de rede muito bem estruturada para a gente começar a brincar. Depois que a gente tem a rede bem estruturada, a gente pode olhar para os sensores. Hoje a gente tem tecnologias de sensores de diversas marcas que conseguem já extrair dados da própria medição e enviar esses dados via protocolos para cima. Então, a gente consegue, por exemplo, um sensor que antes só identificava a presença ou ausência de algum objeto,
ele já consegue indicar presença, ausência, ver qual que é a variação, qual que é o erro, há quanto tempo aquele sensor está funcionando, e tudo isso a gente consegue extrair por meio de protocolos mais padronizados. Um deles que eu trouxe aqui, que a gente usa bastante, é o IO-Link. De novo, tem diversos fabricantes que trabalham com esse tipo de protocolo. E ele é um protocolo que, por exemplo, num sensor analógico ali, que a gente teria de 4 a 6 fiozinhos para conectar no painel, ele vira um cabinho só e você conecta ele numa cabeça de rede, que é essa que está embaixo aí em cinza, com os fiozinhos amarelos. E ela já faz toda a tradução para você. Então, ele já vai pegar toda essa informação que está vindo do chão de fábrica ali da máquina e traduzir isso para ser acessado via algum controlador que está falando a PCUA ali para jogar esse dado para cima. Então, a gente começa a ter informações que a gente nem sabia que podia ter antes, a gente começa a aparecer com elas dentro do nosso processo. Para quem gosta dos CLPs, a gente tem, eu coloquei 3 aí na tela que a gente pode usar, que já tem protocolo APCUA embutido, e o protocolo MQTT também, eu não comentei dele, mas ele é um protocolo muito usado para quem trabalha com esse tipo de automação. A parte de retrofit, a gente tem também os gateways aí que podem ser instalados nas máquinas para agregar essa funcionalidade nelas. Tá? Isso aí você também acha de diversos fabricantes, e a diferença deles é que ele tem essa flexibilidade de eu poder pegar uma máquina que está pronta já, parafusar ele lá em algum lugar, e aí ele começa a jogar esses dados para algum servidor meu. E depois a gente vai disponibilizar também, mas quem agora quer efetivamente colocar a mão na massa, a gente tem alguns links aqui de alguns acessos e alguns materiais que vocês podem entrar para criar aí os seus servidores OPCUA, começar a brincar alguma coisa e fazer algum teste mais embancado. Bom, para finalizar, gente, eu quero deixar essa frase aí. Muita gente tem alguma resistência ainda quanto a esse movimento, mas a gente não está vivendo uma era de mudanças, tá? A gente não está vivendo a mudança, a gente está vivendo a mudança da era. Então, a gente está saindo de uma era, entrando em uma era nova. A gente está no meio desse vulco aí, então cabe a gente se adaptar e seguir nesse modelo. Deixei meu muito obrigado. E eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aí no Q&A e a gente vai respondendo. Eu vou bater palma por todo mundo aqui. Gostei bastante, João. Parabéns, cara. Foi bem legal. Pessoal, eu deixei alguns links no chat. A gente tem algumas perguntas no Q&A. Então, as perguntas que vocês quiserem que a gente responda primeiro, dá um joinha lá para a gente responder primeiro. João, eu vou fazer as perguntas para você. Vou tentar consolidar se tiver alguma coisa repetida aqui. E daí, enquanto o pessoal dá um joinha aí, eu leio as perguntas. Eu deixei alguns links, então o link do LinkedIn do João, para vocês adicionarem ele também, para quem quiser conversar com ele depois, fazer todas as perguntas. O João tem todo um conhecimento que ele passou aqui até de certo ponto macro, mas ele também tem um conhecimento bem específico, bem deep em cada assunto, então fique à vontade para explorar ele agora e depois também. Segue a gente no LinkedIn para ficar sabendo dos próximos webinars e no Instagram também. O Instagram a gente tem uma presença legal lá cada vez mais. Tinha stories do João hoje lá no Instagram. E é isso. Então, vamos ler aqui as perguntas. Acho que a primeira que a gente já tem aqui, ó, que tipo de arquitetura preciso me preocupar para transmissão em real time e processamento de todas as informações? O volume de dados é altíssimo. Certo. Manda ver, João. Bom, vamos lá. Na hora de dimensionar a arquitetura que a gente vai usar, a pessoa que perguntou foi bem específica, né? O volume de informação é alto. Então, a gente tem que primeiro dimensionar qual que é o tamanho desse servidor que vai receber esse tipo de informação. E os protocolos OPCUA e MQTT, eles trabalham bastante em real time, tá? Então, a gente consegue usar o protocolo OPCUA numa arquitetura de rede, só que tudo vai depender da infraestrutura que você está usando. Se você estiver transmitindo esse dado via 3G, por exemplo, né, é uma aplicação que está rodando remota
e eu tenho que transmitir esse dado via 3G para esse servidor. A gente tem a limitação do 3G ali, da velocidade do dado transitando nesse processo, o que pode deixar um pouco lento a aplicação. O protocolo PCUA ele vai garantir que tudo que você está mandando está chegando. Se a outra ponta não receber, você vai ter que fazer uma retransmissão aqui para chegar no lugar, no outro fim, né? Então, eu acho que, para preocupar com a arquitetura, a primeira coisa é a velocidade da rede, tá? Se o volume de dados for muito grande, o ideal é usar a rede cabeada com gigabit Ethernet, que são velocidades mais avançadas. E se você puder fragmentar o dado, você também pode usar um protocolo de rede sem fio, mas com pacotes de dados um pouco menores. Acho que mais isso aí. Bem legal, hein, João? Tem a próxima pergunta aqui da Roseli, e ela falou assim, existem processos que são totalmente manuais, né? Onde automatizar seria um investimento muito grande, que inviabiliza isso, né? Então, quando que vale a pena automatizar o processo? Por onde que ela começa, né? Qual a dica que você tem para Roseli? E obrigado pelo Fernando, que fez a primeira pergunta, e agora obrigado para Roseli Queiroz, que fez essa pergunta. Legal. Bom, Roseli, uma tática que a gente sempre usa, a gente faz um mapeamento do processo, então a gente vai do começo ao fim nesse processo, que a gente vê uma operação muito manual, e vai levantando quais são os ganhos que a gente tem em cada um dos postos de trabalho, né? Então, se a gente vê que um posto de trabalho ele é muito crítico, o processo de montagem ali é muito complexo, a gente prefere não mexer nele e ir para processos que são mais simples. Então, um exemplo simples assim para você é quando a gente tem uma linha que vai desde a parte de montagem do produto, colocação do produto na caixa e paletização dessa linha, onde essas caixas são colocadas em pilhas, é comum a gente ir primeiro na paletização, porque é um movimento simples, a gente vai simplesmente pegar uma caixa ou algum produto e colocar, empilhar eles, né? Passar um plástico, alguma coisa. Então, é um processo simples e que normalmente tem um problema ergonômico muito forte. Então, a gente levanta esses requisitos, a gente vê a questão de ergonomia, onde a gente tem um problema para o operador, então, às vezes é um processo que ele fica repetitivo, ou é um processo muito preciso, onde ele tem que ficar o tempo inteiro concentrado ali. Então, eu iria primeiro no mapeamento do processo, um levantamento da dificuldade da automatização desses postos de trabalho, e depois a automação do posto, já pensando em escalar isso para o resto do processo, né? Não adianta a gente também automatizar o posto e fazer algo totalmente engessado, que quando eu for plugar alguma coisa do lado, eu vou ter que refazer o que eu fiz. Então, a gente tem esses 3 passos. Levantar, pensar no futuro, né, em escalabilidade, e sempre também visando o benefício ali para o operador que está no local. Legal, bem respondido. Obrigado de novo, Roseli, pela pergunta. A Roseli e a Sueli super interagiram aqui, né? Mas eu vou aqui na ordem dos joinhas, né? Então, não automatizar quer dizer que a empresa, o processo se tornará obsoleto e menos competitiva, né? Qual que é a estimativa de tempo que você entende que as empresas têm para começar a fazer essa transformação, principalmente, né, nesse assunto que você falou hoje? Uhum. Bom, quem não está pensando nisso já está para trás, tá? Então vamos começar por aí, porque assim, igual você viu lá na nossa curva, a indústria 3.0 ela aconteceu em 1969. Então, se a empresa é uma empresa pequeno, médio porte, que ela está no mercado que está estável e a produção dela tá conseguindo acompanhar ali as demandas que ela está tendo, ela vai ter uma sobrevida nos próximos anos, mas a partir do momento que algum concorrente entrar nesse setor, ela vai sofrer, se ela não pensar nessa inovação. Ela não precisa virar a chave da noite para o dia e falar, vou automatizar tudo, vou gastar 10 milhões da noite para o dia. Mas ela tem que gradualmente se adaptando, porque por mais que ela esteja num processo onde ela está estável, se algum dia entrar um outro player aqui na frente, ela vai cair. Isso aí a gente vê exemplos clássicos, não de automação, mas questão de inovação. Por exemplo, câmera fotográfica, né? A gente vê a Kodak, aí era uma das maiores produtoras, todo mundo queria ter uma câmera, e aí de repente veio o celular e acabou, ninguém vê mais câmera fotográfica por aí. Então, essa questão de inovar e se reinventar não precisa ser de uma hora para outra, mas ela tem que ir gradualmente fazendo isso.
Questão de tempo, aí vai depender do setor. Tem setores eletrônicos, eles têm a tendência de ser mais dinâmicos, né? Então, se for uma fábrica de eletrônico, de celular, de algum componente que seja mais tecnológico, a gente tem uma estimativa de tempo aí menor para ela se tornar obsoleta. Agora, se for um setor um pouco mais estável, né, aí a gente tem um tempo um pouco maior, mas o tempo em si eu não consigo passar. É bem difícil essa pergunta do tempo, né? Mas como o João falou, acho que depende muito do setor, né, pessoal? Acho que cada empresa, com cada tipo de cliente e fornecedor, tem que sempre estar buscando essa melhoria, né, essa transformação. Vamos lá, tá pipocando mais perguntas aqui, tá bloquear as perguntas, espera aí. O MQTT compete com OPC-UA? Tenta ser breve nas respostas para a gente responder mais, João. Tá, e você está um pouquinho desfocado, eu não sei o que está acontecendo. Tenta pôr a cara aqui, assim. Né? Eu não sei o que está... É o desfoque mesmo. Melhorou um pouquinho, mas manda bem. Câmera melhor... foco automático aqui. Eu gosto de falar, gente. Desculpa aí, senão a gente ia até meia-noite conversando aqui. Mas vamos lá. MQTT compete com a PCOA? Eu não vejo competição, eu vejo mais uma parte de ajuda, né? Algumas máquinas já têm o PCOA nativo. Aí você segue por esse caminho. Algumas máquinas já têm MQTT nativo. Aí você vai por aqui. O que você pode fazer é um conector em cima, onde quem está falando a PCOA e quem está falando MQTT, junta todo mundo aqui e joga para a parte de servidor sua, onde você está analisando os dados, joga uma coisa padronizada, tá? Tem outros N protocolos que a galera usa hoje e o que a gente faz é isso. A gente cria um conector que vai receber todo mundo, fala um monte de língua, e traduz para alguma coisa padronizada. Bem legal, bem legal. Intervenção. Temos mudando aqui. Quais soluções podemos usar para extrair dados à distância da máquina? Pode ter interferência e perda de pacotes de informação? Pode ter interferência e perda de pacote, tá? E um dos exemplos, igual eu comentei, né? A gente sempre tem que buscar protocolos que tem esse tipo de verificação ponto a ponto, né? Então, se a gente usar um protocolo aberto, um TCP comum, a gente vai mandar o dado e o dado foi. Se chegou ou não, a gente não vai se preocupar. Agora, tem protocolos seguros e protocolos padronizados, igual o APCOA que eu comentei, que ele verifica se o que você mandou chegou por inteiro e fala para outra ponta, ó, recebi o que você mandou. Ou então ele só ignora, ele fala, ó, não recebi e manda de novo. Então, a gente tem sim protocolos que fazem esse tipo de verificação. A Sueli fez mais uma pergunta que achei bem interessante. Ó, falando em produtos individualizados, você diria que a indústria 4.0 possibilita a massificação da personalização? Legal, Sueli. Bom, igual eu mostrei, né, da parte de personalização ali, a gente já tem isso acontecendo hoje, tá? Hoje, na Motorola, por exemplo, se você quiser um celular customizado com o seu nome atrás, ele não vai demorar mais tempo para ser produzido por causa disso. Ele só entra na linha de produção, separa ali para a área que faz a customização e vai sair no fim igual todos. Então, se a gente começar a ter isso em larga escala para outros tipos de processo, com certeza a gente vai massificar essa parte de customização. Tem outra pergunta aqui do Lucas Giardelli. Obrigado pela pergunta, hein, Lucas? Na indústria 4.0 temos a automatização dos processos e agora vemos crescimento da inteligência artificial, tornando essa automatização dinâmica e adaptável sem intervenção humana. Com isso, até os cargos de programação de automação estão diminuindo. Bom, acho que essa também poderia ser uma pergunta. Estão diminuindo? E você diria que a inteligência artificial, o AI, é o início da indústria 5.0? Na verdade, Lucas, a inteligência artificial ele é o último pilar da 4.0. Você lembra aquela apresentação quando a gente tinha aquela escada, né, para subir? O último pilar, ele era a gente saber, poder prever o que vai acontecer e tomar essa ação automaticamente. Então, a gente usar a inteligência artificial, ela vai fazer com que a interpretação desses dados me dê as respostas no final. Então, a gente ainda está na 4.0 quando a gente fala de inteligência artificial,
porque é ela quem está trabalhando essa massa de dados. A gente não tem uma pessoa na frente do computador olhando todo aquele monte de dados que está vindo da fábrica e vendo o que é bom e o que é ruim. A gente usa algoritmos de inteligência artificial para poder fazer essas correlações e achar, igual eu falei para vocês aí do ar comprimido lá, normalmente é alguma inteligência artificial que a gente vai colocar algum código ali e ele vai achar essa correlação de uma coisa com a outra ali, porque a massa de dados é muito grande, é uma montanha de dados ali. Bem legal. Ô, Lucas, você me fala aqui no chat, você é da Flex ou do Fit? Ou você trabalha fora dessas empresas? Bom, enquanto você responde... Lucas, se você permite complementar a última resposta do João aí, né, e a pergunta do Lucas, né? Assim, o Indústria 4.0 é o grande guarda-chuva e, como o João falou, o inteligência artificial é um dos pilares que a gente tem lá. Mas você fez uma pergunta importante aí, que a gente fala do Indústria 5.0, dentro da Flex, a gente tem a visão que a Indústria 5.0 é quando a gente começa a encaixar a parte da sustentabilidade, que é um outro assunto que a gente vai encaixar mais para frente, o outro webinar. Então, a gente acredita, assim, que, obviamente, toda a tecnologia está da 4.0, mas se a gente não lembrar da parte de sustentabilidade que a gente tem que trabalhar fortemente nos próximos anos, nós vamos ter outros problemas. Então, é importante lembrar para esse lado, a versão de Indústria 4.0 da Flex é essa que a gente quer estar disseminando aí junto com vocês também, tá bom? Legal, esse é um tópico bem interessante, pessoal. E aí a gente encerra, então, a parte de perguntas. Tem mais perguntas, mas o tempo é curto, né? Realmente não dá para a gente ficar aqui até de noite. Então, o Lucas, que respondeu agora que ele é da Stefanini. Legal, viu, Lucas, a pergunta. A gente tem um outro webinar de Indústria 5.0 que envolve economia circular, é isso que eu ia falar também. O Marcelo acabou adiantando. E acho que vale a pena você participar. Pessoal, queria fazer um último agradecimento ao João, que passou conhecimento para a gente, e é sempre bom a gente aprender um pouco mais. Queria agradecer a todo mundo que vê e pedir para vocês preencherem a pesquisa de satisfação para a gente poder melhorar os próximos webinars. E segue a gente no Instagram e no LinkedIn para ficar sabendo de tudo, toda a agenda, que em junho tem mais 5 já programados para acontecerem. Obrigado aí pela presença e até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês aí. Valeu, obrigado a todos. Boa noite. Valeu, João. Parabéns. Valeu, tchau.